Hey galera, meu nome é Jason, estamos aqui em um Fala Mais Desenho do Instinto Mangaka um pouco atrasado porque eu tava no Anime Friends na última semana, então eu não consegui preparar nada nem colocar nada e enfim, eu voltei no Anime Friends, já tive umas correrias pra fazer e coisas. De qualquer modo, estamos soltando aí ele com 2 dias de atraso, mas eu torço para que eu consiga postar ele ainda hoje. E hoje, para a galera que gosta de roteiro, vamos falar um pouco sobre isso, sobre construção de um roteiro. E eu vou utilizar aqui para explicar para vocês a jornada do herói. Se você não sabe o que é a jornada do herói, ela é um sistema de roteiro classificado que vários filmes, vários animes, várias coisas usam. E ela começou com Joseph Campbell, que escreveu um livro chamado O Herói de Mil Faces. Nesse livro, ele narra a teoria do monomito. Essa teoria diz que quase todas as histórias de herói, né, que são passadas nas mitologias, como Hércules, Osíris, enfim, elas são muito próximas e elas passam pelos mesmos estágios. É quase como se todas elas fossem a mesma história, só mudando o local e o nome, né, dos personagens que participam dessa mitologia. E daí, baseado nisso, o escritor Christopher Vogler escreveu o livro A Jornada do Escritor, que daí sim ele pegou esse monomito e transformou em 12 passos que foram chamados de A Jornada do Herói. Essa jornada do herói seria uma estrutura de roteiro que você poderia utilizar na sua história, com várias etapas pela qual o seu personagem principal, né, o seu herói, iria passar durante aquele arco que está sendo mostrado, seja num filme, seja num livro, seja no anime, no mangá, quadrinho, geral, etc. Nesse vídeo eu vou tentar explicar para vocês, vamos passar por esses 12 passos e eu vou explicar como funciona cada um desses passos para que vocês possam entender. Só para dar um exemplo para vocês de obras que utilizam a jornada do herói, né, como base, tem O Senhor dos Anéis, Star Wars, Harry Potter, Naruto, Bleach, Batman, Matrix, etc, etc, etc. 1 milhão de obras utilizam esse sistema desses 12 passos. Cada uma de uma maneira, às vezes você subverte um, você junta alguns passos, você estende outros, mas no geral você tem essa mesma estrutura. Então vamos começar logo sem mais delongas. O primeiro passo é o mundo comum. Quase toda história começa com o cotidiano do personagem principal, né? Você pega ali o Naruto, ele tá plantando na vila, você pega o Luke, ele tá na fazendinha dos tios dele, você pega o Senhor dos Anéis lá, o Frodo tá em Hobbiton, né? Tá ali no condado e tal, vivendo a vida normal dele. Então todo mundo começa naquele mundo que é o cotidiano do personagem. Você pode falar, Jason, mas tem histórias que já começam com ação e não sei o que. Mas, por exemplo, uma história de agente secreto, o personagem geralmente vai começar com aquela ação porque ele vai começar em uma missão, que aquilo é o cotidiano dele, fazer missões, né, de agente secreto, por exemplo, ou coisa do tipo. Então você sempre mostra primeiro o mundo comum do personagem, aquilo que é cotidiano dele, aquilo que já é padrão na vida dele. E aí a gente vai para a segunda parte da jornada do herói, que é o chamado para a aventura. É aquilo que acontece que vai... Não é chamar exatamente o personagem para que vai ser mostrado naquela história. Por exemplo, em um filme, é aquele acontecimento que vai definir o que vai ser contado naquele filme, né? Ou em um livro, enfim, etc. Então, o chamado para aventura é um acontecimento, não necessariamente alguém que chega e diz, olha, vamos para uma aventura. Igual, né, no Senhor dos Anéis, que realmente o Gandalf chega e fala, olha, a gente vai ter que sair para queimar esse anel, para destruir esse anel. Mas, em vários casos, é algum acontecimento que vai levar o personagem em direção à trama principal que vai ser narrada ali em diante. E no terceiro ato a gente tem quase sempre a recusa do chamado, né? Que é o personagem se recusando a sair do mundo comum dele, a sair da vida cotidiana dele, da zona de conforto dele, para ir nessa aventura, para embarcar nessa coisa que ele está sendo chamado, que ele está sendo inserido. Então quase todos os personagens, se você lembrar, eles geralmente recusam esse chamado para se manter na sua zona de conforto, mesmo que às vezes a sua zona de conforto, né, o seu mundo cotidiano seja uma droga. Se você lembrar do Harry Potter, ele vivia, né, num mundo de merda com os tios dele e tal, ele era mega maltratado, não sei o quê. Mas mesmo assim, quando o Hagrid chega e chama ele para Hogwarts, chama ele pra aventura, ele fala que ele não pode ser um bruxo, que ele é só o Harry e tudo mais, então tipo... ele tem um sentimento de descrença, ele tem essa recusa ao chamado de uma maneira. Como eu disse, você pode fazer isso de várias formas, né? Não necessariamente simplesmente alguém chegar e falar, olha, vamos numa aventura, e a pessoa fala, não quero, enfim. E aí vamos para o quarto ponto, que é o encontro com o mentor. O encontro com o mentor é geralmente quando você tem a superação daquela relutância, né? Você tem
é o personagem decidindo ir para a aventura. É alguém que vai mostrar para ele o caminho e que vai fazer com que ele decida. Então, no próprio Harry Potter é o encontro com o Hagrid, né, que é o primeiro mentor do Harry, que vai ensinar para ele tudo sobre o mundo dos bruxos e tal. No Naruto você tem o Iruka Sensei, no Bleach você tem a Rukia. Enfim, e se você lembrar no Bleach também, o Ichigo ele se recusa a sair por aí enfrentando Hollows a rodo, né? Ele fala que ele vai salvar só quem tá perto dele, ele não vai sair por aí salvando todo mundo no mundo. Então, ele tem a recusa da aventura também. O encontro com o mentor ele pode acontecer às vezes antes ou depois, né? Enfim, varia muito, mas geralmente você sempre tem alguém que vai ajudar o personagem a sair do mundo comum dele e entrar na aventura, entrar na trama principal da história. E aí, logo depois disso, você tem o cruzamento do limiar, que é aquele momento onde o personagem ele realmente entra dentro da aventura e ele decide fazer aquilo. Ele realmente escolhe, ele fala, eu vou fazer isso. E aí você cruzou o primeiro limiar, que é o de sair do mundo comum e entrar na trama em si. É quando o personagem decide de verdade entrar na trama e seguir com a história. Logo depois disso você tem os testes, aliados e inimigos, que é quando o personagem vai começar a passar pelas primeiras aventuras dele, vai conhecer, né, os amigos, as pessoas que vão trilhar a jornada junto com ele, e logo em seguida também vai conhecer quem ele vai ter que enfrentar nesse caminho, nessa jornada, sejam pessoas, sejam situações, né? Vai ser quando ele vai conhecer um pouco mais sobre o mundo e vai entender o que ele vai fazer. Essa parte geralmente costuma ser uma das partes mais longas da história, que é realmente onde você vai ter várias mini jornadazinhas, que são esses testes, você vai reunir vários aliados, você pegar praticamente a primeira temporada inteira de One Piece em testes, aliados e inimigos, que é quando ele vai juntando toda a tripulação dele, vai passando por vários testezinhos e aí vai conhecendo vários inimigos ao longo desse caminho. Então você tem a aproximação da Caverna Profunda. A aproximação da Caverna Profunda, né, apesar desse nome ser bem filosófico, ele trata de quando o personagem vai ter a primeira grande mudança ali, né? Ele vai enfrentar o inimigo, você vai ter ali algo bem chocante, né? Seria o primeiro clímax que a história teria. E aí, dentro da Caverna Profunda, ele vai passar por uma provação, né? Que geralmente vai ser o momento onde o personagem vai perceber que a vida não é tão fácil quanto ele imaginava, que a jornada dele é muito mais difícil do que ele esperava, né? Ele vai acabar tendo uma derrota, vai perder alguma coisa, seja algum amigo, seja esperança, enfim, sempre vai ter aquela aprovação que vai ser aquela parte mais difícil da jornada dele. E aí, após ele passando por essa aprovação, você tem a parte 9, que é a recompensa. A recompensa é quando aquele personagem ele percebe, né, tudo aquilo que ele passou e aí ele aprende com aquilo, ou realmente ele passa por aquela aprovação, ele consegue superar ela, né, aquele desafio, e aí ele recebe alguma coisa em troca daquilo. Existem variadas coisas, você pode colocar isso como um aprendizado, você pode colocar isso realmente como um item, né, como se fosse no caso de um jogo, você derrota um boss e você recebe um item forte. Essa parte também costuma ser muito controversa, tem várias pessoas que usam isso na metade e acabam repetindo, né, isso ao longo da história, principalmente quando é uma história longa, você sempre vai ter uma aprovação, recompensa, aprovação, recompensa, aprovação, recompensa acontecendo várias vezes, né? Então a jornada ela não segue só num ritmo único, né? Ela pode ser cíclica. One Piece acaba passando por essa jornada cíclica em quase todo o arco dele, ele passa pelas 12 etapas, né, da jornada em quase todo o arco. E daí a aprovação e recompensa acaba sendo uma das que é mais repetidas ao longo da história. Depois que você tem a recompensa do seu grande desafio, tem a estrada de volta. A estrada de volta é quando o personagem decide que ele vai voltar para o mundo comum dele, né? E aí, logo na estrada de volta, você tem a ressurreição, que é a 11ª parte, né? A penúltima parte da jornada do herói, que o personagem ele está diferente. Ele passou por toda essa aprovação, ele passou por tudo isso e ele está diferente. Ele é outro personagem agora. Ele não é mais igualzinho como ele era quando ele estava no mundo comum. Toda essa experiência que ele passou ao longo da trama, ao longo da história que foi contada, mudou o personagem, fez ele evoluir, fez ele, né, ressurgir. E aí por isso chama ressurreição. E a última parte é o retorno com o Elixir, que é, né, ainda dessa estrada de volta, você tem o personagem ressurgido e aí as mudanças que isso vai acarretar no mundo dele, né, no mundo comum, né, ele não é mais o mesmo agora. Então, o retorno com o Elixir é ele retornando para casa com tudo aquilo que ele aprendeu, com tudo aquilo que ele absorveu, com os novos amigos, novas pessoas que ele conheceu e tudo mais, ou até com os traumas que ele sofreu ao longo da trama, né, com as perdas e coisas do tipo.
Esses 12 passos da jornada do herói, você não obrigatoriamente tem que seguir eles para fazer uma boa história. Muitas boas histórias foram feitas seguindo esses 12 passos. Se você pega um Star Wars, eles são seguidos bem à risca. Se você pega um Harry Potter também, um Naruto, eles são seguidos bem à risca. Mas em várias outras histórias, você tem várias subversões dele. Então você tem etapas que estão trocadas, você tem etapas que estão de fora da história e você tem outras etapas que são incluídas na história para deixar ela melhor. Então não use isso como uma obrigação, como uma regra. Você usa isso como um guia. É até interessante você pegar a sua história e você ir colocando cada passo, né, da sua história na jornada do herói e ver onde estão as coisas, o que não tem, o que tem. Mas lembrando que não é uma regra, lembrando que não é uma obrigação, que você não precisa seguir isso à risca. Eu tô falando isso várias vezes para focar na cabeça mesmo, que não existe regra em criação de história. Essas etapas, elas podem ser seguidas e podem te ajudar a estruturar melhor a sua história se você tiver dúvida. Mas não precisa ser necessariamente assim, certinho, nessa ordem e tudo mais, ok? Enfim, então pra galera que gosta de roteiro, eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil, porque a jornada do herói realmente é algo bem interessante e quase todas as histórias usam pelo menos algumas partes dela, e algumas tantas histórias usam ela na íntegra, certinho, seguindo as 12 etapas. Então, estude elas, eu vou deixar um link aí para um modelo onde tem todos os nomes escritos, para você poder depois listar certinho e ver. E muito obrigado por ter assistido, deixa seu like caso você gostou, deixa seu comentário aí também, se você já conhecia a jornada do herói, ainda não conhecia, vai tentar utilizá-la nas suas histórias. Enfim, deixa aí nos comentários que é sempre legal ver a opinião de vocês. Falou e até o próximo vídeo, galera, é nóis!